Aqui no canal nós temos uma playlist sobre a verdade do autoconhecimento e a ação livre do ego. Por que a ação livre do ego? Nós não compreendemos a natureza, a verdade sobre a ação. Não temos a ciência da estrutura da verdadeira ação. E por que eu coloco aqui verdadeira ação? Porque é a ação que nós precisamos dela na vida. Nossas ações, até esse momento, em razão da ignorância em que nós psicologicamente, internamente nos encontramos, têm sido ações conflituosas, problemáticas, confusas, desorientadas, nos levando sempre a complicações, a dilemas, a adversidades, a problemas, porque são ações centradas no eu, no ego. Notem, nossas ações, elas não são reais ações, são meras atividades egocêntricas. Há uma diferença entre a ação, aqui ação é o movimento que atende a esse instante, a esse momento presente, com precisão, com habilidade, com verdade, com inteligência. Isso é ação. Há uma diferença entre esta ação e essa mera atividade do eu. A atividade egocêntrica da pessoa é a atividade da confusão. As pessoas querem acertar. Elas dizem como fazer a coisa certa, ou como agir sob pressão, como acertar, como não errar novamente. Então, são perguntas que as pessoas fazem na intenção de descobrirem uma ação que seja para elas a melhor ação possível. No entanto, nós nunca investigamos essa questão da ação e de onde procede essa ação. Enquanto nossas ações estiverem firmadas no pensamento, serão ações incompletas. Esse é o ponto. Aqui, esse momento, a vida, como ela se mostra, ela nos coloca diante de um desafio, sempre, a todo momento, a cada instante. O que temos colocado aqui para você é muito simples. Observe, agora mesmo está sendo solicitado de você uma ação. Sim, ouvir aqui requer um escutar, uma precisão muito real para atender esse momento. Nesta ação, nesse ato de escutar, ou simplesmente tudo aquilo que estará sendo colocado aqui ficará apenas a nível intelectual, verbal, quando muito, porque talvez você nem intelectualmente consiga acompanhar, em razão das distrações psicológicas que, em geral, nós temos. Ao ouvir uma fala como essa, uma ação está sendo solicitada e essa ação é a ação de escutar, sem comparação, sem avaliação, sem julgamento. Porque quando você faz isso, aquilo que está sendo colocado começa a passar por um filtro de aceitação e rejeição, e isso não é escutar. Aqui o convite é descobrir a arte de escutar. Atender a esse momento requer esta ação, a ação livre desse fundo psicológico de conceitos, preconceitos, opiniões, julgamentos. Apenas ouvir. Aquilo que aqui está sendo dito pode ser real ou não. Quando há esta arte de escutar, fica claro a verdade do que está sendo colocado aqui.
A verdade pode ser a direta compreensão da realidade disso, ou da não realidade no que está sendo colocado aqui, mas isso requer, por exemplo, esta ação livre da mente egóica. Reparem, é sempre a mente egóica, a mente que nos impulsiona a uma ação centrada nesse fundo psicológico de condicionamento, de história, de padrão, de cultura. Então, ouvimos a partir, no caso aqui, dos nossos preconceitos, conceitos, ideias, desejos e medos, e isso não é essa arte desta ação do escutar. Aqui estamos apenas dando um exemplo. Na vida, a cada momento, estamos sendo desafiados para a ação. Precisamos descobrir o que é uma mente livre do ego e, portanto, uma mente livre de toda forma de condicionamento psicológico. Esta mente livre, poderíamos chamar aqui de não mente. A expressão mente livre, em geral, nós compreendemos a mente como um movimento de pensamento, pensamento inquieto, pensamento tagarela, pensamento preconceituoso, cheio de conceitos, de imagens. Então, para nós, mente é sinônimo de movimento de pensamento. Esse movimento de pensamento, como é algo que vem do passado, é um condicionamento. Então, nós vivemos dentro de uma mente condicionada, não conhecemos esta verdade da mente livre, desse natural estado livre da mente egóica, portanto, livre da mente. Então, nossas ações, elas são ações centradas no pensamento. Pensamento é memória, são lembranças, recordações, experiências. A partir dessas experiências, memórias, lembranças, a partir desta mente assim condicionada para agir a partir da intenção, da motivação, do desejo e do medo, nossas ações são atividades egocêntricas, autointeresseiras, centradas nesse egoísmo desta pessoa, como nós nos vemos como pessoas separadas umas das outras, carregamos inúmeros desejos, medos, inúmeras contradições internas, inúmeros conflitos de ordem emocional, sentimental. E isso tudo nós expressamos também nas ações, nessas ações físicas. Então, psicologicamente, nós vivemos em conflito, em sofrimento, carregados de problemas, angústias, frustrações, decepções. O movimento psicológico, que é o movimento do eu em nós, desta mente condicionada, é sempre nessa intenção de alcançar, de obter, de realizar alguma coisa, ou isso sempre no futuro, ou se livrar, afastar de nós também alguma coisa, ganhar alguma coisa ou se livrar de alguma coisa. Então, o medo é algo presente quando nossas ações nascem desse condicionamento psicológico, desse modelo de mente programada na ação egocêntrica, na ação do autointeresse, na ação do egoísmo.
Esta é a ação da dualidade. Isso porque existe esse eu e o mundo, eu e o outro, eu e a vida, eu e o agir, eu e a ação, eu e o pensamento, eu e minhas emoções e meus sentimentos. Reparem, essa é a dualidade. Então, vivemos dentro de um princípio de separação, de dualidade, onde existe esse eu e a outra coisa. A ação centrada nessa intenção, nessa motivação, é a ação da separação, é a ação do autointeresse, é a ação do problema. Eu tenho dado o nome a essa ação de atividade egocêntrica. Vivemos dentro de um modelo onde não há real ação e sim atividade egocêntrica. Haverá uma ação livre do eu, do ego? Em alguns momentos na vida, isso ocorre. Ficamos surpresos de uma ação que ocorre em um dado momento conosco e a gente percebe que foi simplesmente uma ação desinteressada, uma ação que nasceu de uma qualidade de ser completamente diferente do que nós, em geral, temos visto em nós mesmos. Foi uma ação amorosa, foi uma ação compassiva, foi uma ação desinteressada, foi apenas uma expressão que nasceu de dentro de nós, de uma dimensão que nós nem mesmo sabemos de onde isso veio. Algumas vezes nos pegamos, depois da ação, nos lembrando daquilo, dizendo: que coisa estranha, simplesmente aconteceu. Então, há sim alguns momentos em nossas vidas que uma ação livre do ego acontece. Por exemplo, dar um sorriso para alguém, de uma forma muito simples e natural, um sorriso brota do rosto. Não há qualquer intenção, motivação, interesse por trás desse sorriso, é só uma ação, um simples e direto sorriso, um olhar compassivo, um olhar amoroso. Ao nos depararmos com uma criança, ao nos depararmos com a natureza, ao nos depararmos com um rosto de uma pessoa, nós nunca a vimos, nós não sabemos o nome dela, e de repente você se pega sorrindo, não houve nenhuma premeditação, nenhuma intenção, simplesmente aconteceu. Esse é um exemplo de uma ação livre deste centro pessoal do eu, desse movimento egocêntrico. A questão das ações em nós, elas são problemáticas porque elas nascem desse fazedor. Esse fazedor, ele vem à existência com base no movimento de pensamento. Esse movimento de pensamento é um movimento de autointeresse. Esse pensador, esse fazedor, ele se move na ação com base, portanto, no passado. Atender a esse instante, a esse momento presente, sem o modelo do pensamento, é sem o modelo do passado. Então, uma ação real ocorre, a verdadeira ação, ela nasce dessa dimensão desconhecida. Quando o eu, o ego, não está. Então, o convite aqui no canal é para descobrirmos a verdade sobre quem nós somos, quando esse eu que parecemos ser, que demonstramos ser, que queremos ser, não está mais presente,
Estamos dizendo aqui para você é que há algo presente agora e aqui que pode atender a esse instante sem esse fundo de condicionamento psicológico, que é o experimentador, o pensador, o eu, esse movimento de pensamento premeditado, calculado, algo que vem do passado e se mostra nesse momento, se movendo, criando situações. Esta ação é a do estresse, é a do medo, é a do desejo, é a da busca de algum resultado para alcançar alguma coisa. Esse movimento de atividade egocêntrica desaparece quando a realidade deste ser, desta verdade divina, agora aqui presente, se mostra. Precisamos descobrir a ação livre do ego, o autoconhecimento, a compreensão do próprio movimento do eu. Apenas olhar para esse movimento, se tornar ciente desse movimento nesse instante, isso faz com que esse movimento termine, com que essa ação termine, porque o eu desaparece. Tomar ciência do movimento do eu é o fim para esse movimento e, portanto, é o fim para esse eu. Temos que investigar a natureza do pensamento e como viver livre do pensamento. O pensamento, em algum nível, ele se faz necessário a nível de memória, de lembrança, de reconhecimento de algo prático e objetivo. O pensamento se faz necessário para um movimento técnico, para uma ação funcional ou trabalhar numa dada profissão. Mas nesse contato com o outro, com nós mesmos, com a vida, a presença do pensamento sendo a base da ação é conflito, é problema, é sofrimento, é a ação centrada no eu. Olhar para você e reconhecer seu rosto e o seu nome é algo muito simples, mas carregar uma imagem psicológica sobre quem é você, tendo a ilusão de que eu conheço você, com base nesse conceito, nessa imagem, nessa ideia que faço sobre você, nesse gostar ou não gostar, esse é o equívoco. Nossas ações na relação com família, com esposa, filhos, patrão, colegas de trabalho, nossa ação no mundo tem sido desse tipo, uma ação centrada nesse fundo psicológico, nesse condicionamento psicológico. Tudo bem? Esse é o nosso assunto aqui com você dentro do canal, descobrir a verdade da compreensão desse movimento interno, que é o movimento do eu. Isso é autoconhecimento. Então, naturalmente, surge a verdade da real meditação, a compreensão desse movimento é o fim para o eu e o surgimento da verdadeira ação, que é a ação da consciência, que é a ação da inteligência, que é a ação da verdade deste ser, desta realidade desconhecida. Esse é o assunto nosso aqui com você dentro desse canal. Estamos sinalizando para você o despertar espiritual, a realização de Deus, a iluminação espiritual. Os nomes são diversos para esse natural estado de ser, onde a ação é a ação livre do ego. Então, esse é o assunto que estamos trabalhando aqui com você no canal. Nós temos encontros online nos finais de semana. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp
também para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa agora aqui o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A meditação é esse olhar que desfaz essa ilusão, porque é um olhar sem o observador. Aqui entramos já na meditação. Como realizar eu e o